E agora chegou a altura de fazermos a viagem até aos astros com o Miguel Gonçalves. Viva, tens o foguetão prontinho, vamos lá. Vamos lá. Até à última fronteira e mais além. E hoje vais-nos falar aqui, eu nem vou dizer o nome, que é para não me enganar, dizes que é um dos mais famosos, asteroide, cometa, portanto um desses corpos gigantescos celestes que anda por aí à solta. Tu não dizes, mas eu digo. Chama-se Oumuamua. 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 O termo é havaiano e ficou muito conhecido há alguns meses quando foi descoberto, e chegou-se à conclusão que, de acordo com aquilo que são os parâmetros da sua órbita, aquilo não era um habitante do sistema solar. Era um asteroide, uma espécie de um cometa, não sabe ainda muito bem, cuja origem seria um outro sistema estelar que não o nosso sistema solar. E então sucederam-se uma série de estudos para tentar descobrir qual era a casa de origem do Oumuamua, que é este cavalheiro. Isto é uma ilustração, não uma fotografia do mesmo, uma ilustração do que será este calhau interestelar. Bom, eis que esta semana... Tens a noção do tamanho disto? Sim, é aproximadamente entre os 100 e os 200 metros, portanto é um corpo que nós conhecemos muito estes corpos no nosso sistema solar. Há asteroides e há cometas com este tipo de parecença, digamos assim. Bom, então qual é a notícia desta semana? É que, pelos vistos, houve um astrónomo da Agência Espacial Europeia que conseguiu identificar 4 estrelas como possíveis casas para este intruso interestelar. O que é curioso neste estudo é que este astrónomo começa por dizer que os estudos anteriores, e que indicavam como, olha, por exemplo, uma das estrelas mãe ou casa deste asteroide, deste cometa, seria a estrela Vega, que nós bem conhecemos. Mas o que diz este estudo e este astrónomo é que, pois, o problema é que nós não tivemos em consideração, os estudos anteriores não tinham em consideração que, quando este asteroide ou cometa passou perto do nosso Sol, ele alterou um bocadinho a sua órbita. Por causa disto, nós estamos a ver, é que ele também tem comportamentos típicos de cometa, que quando se aproxima do Sol, começa a libertar uma série de gases que vêm da sua superfície, e isso pode alterar também um bocado a sua órbita. E então o que diz este estudo é que o que nós consideramos aqui é o seguinte, que houve uma alteração da órbita junto do Sol, e também consideramos quais foram outros encontros que, ao longo da sua trajetória dessa outra casa-mãe até o nosso sistema solar, que outros encontros com outras estrelas é que este asteroide ou cometa pode ter tido, e, portanto, fazer a história para trás. Ou seja, tendo em conta aquilo que nós sabemos dos encontros que ele teve, qual será a estrela-mãe? Pegaram também num pequeno tesouro que os astrónomos têm hoje em dia, que são os dados do satélite, do observatório Gaia, que está lá em cima e que está a mapear a posição e a velocidade de 1000 milhões de estrelas da nossa galáxia. Quando ele coloca esse tesouro astronómico, mais aquilo que nós sabemos sobre a órbita do Oumuamua, num modelo computadorizado, o que ele identificou foi 4 estrelas que, ainda por cima, nós sabemos que para o Oumuamua ter partido um sistema solar, tinha que partir a uma velocidade relativamente baixa, portanto também há esse pormenor a considerar. Identificou então 4 estrelas que poderiam ser, eventualmente, o lugar natal do Oumuamua. Uma delas, a primeira, que mais se aproximou do Oumuamua, ou aquela que poderá ser aquela de onde terá partido, é uma estrela má anã vermelha chamada HIP 3757, e que há cerca de 1 milhão de anos conseguimos projetar uma órbita que seja coincidente entre esta estrela e o caminho do Oumuamua. O problema é que, para ser aquela estrela, teria que ter uma velocidade de escape, digamos assim, desta estrela muito elevada, e isso não bate bem com os modelos que nós conhecemos sobre como é que estes corpos fogem dos sistemas estelares. Depois há uma outra estrela, HD 292249, e que é em tudo muito semelhante ao Sol, e que provavelmente terá partido há 3,8 milhões de anos dessa estrela, e cuja velocidade aí sim seria um bocadinho mais baixa. Poderíamos ter aqui o melhor dos candidatos, ainda não sabemos. Há outras 2 estrelas que têm velocidades intermédias que também estão nesta lista, mas é muito bonito nós termos encontrado estas 4 estrelas, mas falta aqui claramente a arma fumegante disto tudo. Porque o que dizem os modelos é que, para este corpo ter partido de outra estrela, essa estrela tinha que albergar também um planeta gigante, tipo Júpiter, ou maior que Júpiter, para fornecer também esse impulso gravitacional. E aí, Daniel, nós temos aqui um pequeno problema, porque destas 4 estrelas, que se saiba até agora, em nenhuma delas há um planeta com essas características. Portanto, temos aqui uma pequena falha nesta consideração, mas de qualquer forma, à medida que nós vamos tendo cada vez mais dados sobre essas estrelas e sobre que planetas é que poderão ter, não podemos descartar que possam existir esse tipo. Deixa-me só perguntar-te, isto é um calhau que está capturado aqui no nosso sistema ou ele vai sair
já está em rota de Já está de sair saída. do Sistema Solar. Portanto, é uma das Portanto, outras isto acaba por características... ser bastante interessante porque não é capturado por nenhuma força gravitacional Não, específica. foi capturado, no fundo, pela força gravitacional do Sol, só que tem uma trajetória em que a força gravitacional do Sol não vai ser suficiente para deixá-lo no Sistema Solar. Ela já está numa rota de fuga, digamos assim, do nosso Sistema Solar. Eu falei há bocado do Gaia, e o Gaia, os dados que o Gaia está a dar aos astrónomos, é também particularmente interessante para uma outra revelação que foi dada também esta semana, e que diz mais ou menos o seguinte: a Via Láctea está num processo de bullying com uma galáxia. Um processo de bullying, nós já sabemos isso. Nós temos mais de 2 dezenas de galáxias anãs à volta da Via Láctea, que interagiram no passado, que ainda vão interagir no futuro com a nossa Via Láctea, e agora, analisando os dados do Gaia, que mostram que há ali estrelas no disco da Via Láctea que têm velocidades um bocadinho esquisitas, digamos assim, eles chegaram à conclusão que há relativamente pouco tempo, estamos a falar de algo que aconteceu há aproximadamente 200 a 1000 milhões de anos, há ali um conjunto de estrelas que foram alteradas na sua órbita. E a trajetória dessas estrelas tem memória. Dizem claramente que houve ali qualquer coisa que aconteceu. Então, o que dizem estes astrónomos é que há aqui uma galáxia próxima de nós, chamada Galáxia Anã de Sagitário, que, precisamente, há cerca de 200 ou 1000 milhões de anos, teve o seu ponto de maior aproximação da Via Láctea. Isto quer dizer que essa galáxia está continuamente mais próxima da nossa. Há a vertente positiva, a romântica, quer dizer que estão numa sessão amorosa e que depois vão aglutinar-se. A sessão mais pessimista é que a nossa galáxia é uma canibal. E, portanto, o que diz este estudo é que nós temos ali umas réplicas, tal como se fosse um rio, que afetou ali as ondas no rio, que afetou algumas estrelas, e, portanto, esta galáxia de Sagitário alterou a órbita de algumas estrelas do disco da Via Láctea e que, no futuro, vai ser aglutinada pela nossa Via Láctea. Muito bem, avançamos então agora para falar de luas, para já, de Marte. Vamos a Marte. À volta de Marte. Vamos começar por Marte, porque Marte, as luas de Marte são 2, Phobos e Deimos. Olha, e podemos, não há outra maneira de dizer, são autênticos calhaus também. Têm formas parecidas com calhaus, olha, parecidos com o nosso Oumuamua, digamos assim, uma delas um bocado mais esférica. Olha, precisamente esta que nós estamos a ver, Phobos, e que tem mesmo esta cor, ela é muito escura, é a lua mais escura do Sistema Solar. E agora o que os astrónomos descobriram foi uma coisa muito interessante. Há aqui um problema que é, qual é a origem destas luas de Saturno? Uma da teoria, aquela que mais prevalece, é que são luas que estão parecidas com asteroides que se calhar foram capturadas pela gravidade de Marte ao longo dos anos. E, portanto, essa era a teoria que mais parecia indicar a proveniência destas luas de Phobos. Mas é que agora houve um conjunto de astrónomos, uma equipe de astrónomos, que pegou em dados que têm mais de 20 anos, tiradas pela Global Surveyor, Mars Global Surveyor, e o que é que fez esta sonda? Ela utilizou uma espécie de uma câmara que consegue ver a temperatura corporal, autenticamente, o infravermelho próximo. Olha, certeza que já mostrassem algumas das rubricas de tecnologia de smartphones que tiram fotografias corporais. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Tirou a temperatura corporal, digamos assim, de Phobos. E depois, o que estes astrónomos fizeram foi comparar os dados do infravermelho próximo, a cor também deste asteroide, desta Lua, com um asteroide, com um meteorito que nós conhecemos na Terra. E que, se porventura houvesse ali uma combinação, se fossem muito parecidos, então, se calhar, tem lógica haver uma captura gravitacional. Aqui está o pedaço do asteroide, do meteorito que foi analisado. E, portanto, o que é que deu o resultado desta análise? Foi que não, os dados do infravermelho de Phobos e os dados que conhecemos deste asteroide, pedaço de asteroide, não são nada comparáveis, não são propriamente muito parecidos. E, portanto, isto afasta a teoria da captura gravitacional. Qual é que é o principal componente de Phobos, pelas amostras que nós temos, pelas análises que nós temos? É basalto triturado, que é muito parecido com a crosta de Marte. E isto indica cada vez mais que Phobos, eventualmente Deimos também, a outra Lua, terão sido o resultado não de uma captura, mas sim de um choque entre um outro corpo qualquer e Marte. O resultado atirou para órbitas próximas de Marte um conjunto de detritos e, portanto, nós temos que Phobos e Deimos é uma mistura da crosta de Marte com aquele material do outro objeto que chocou com Marte. Em tudo muito parecido com aquela que é a teoria da formação da nossa própria Lua. E depois, muito rapidamente, passamos para outra Lua, que é Titã. A revelação vem de Cassini, da sonda Cassini, que nos diz que foram detectados, nesses dados, grandes manchas perto da sua superfície. O que é que são essas manchas? São
autênticas tempestades de areia, Daniel. Foram tempestades de areia de pequenas partículas orgânicas descobertas em Titã, gigantes, na zona equatorial, e que Titã passa a pertencer àquele restrito clube de corpos do Sistema Solar que tem tempestades de areia. Quais são os outros dois? Marte e Terra. Muito bem. E a última a sugestão da semana, um vídeo, um rover marciano. Quase propósito, para falar de tempestades de areia. Também. O que é feito do rover Opportunity? Há mais de 100 dias nós sabemos, não temos notícias dele. Ele não comunicou, sabemos que ele foi envolvido com uma gigantesca e global tempestade de areia em Marte, mas a fabulosa câmara iRISE, da Global Surveyor, conseguiu, da Mars Reconnaissance Orbiter, conseguiu encontrar neste pontinho, neste quadrado que nós estamos a ver, lá dentro, está um pontozinho branco. Aquele é o rover Opportunity. Conseguimos vê-lo, mas ele não consegue falar connosco. Ele existir existe, ele estava ali naquele pontozinho, mas ainda não temos comunicação do Opportunity. Mas isto acaba por até, de alguma forma, assim, muito rapidamente, mostrar como, de facto, é complexo quando pensamos em ir a Marte, enfim, vamos para o desconhecido ainda, o que é que pode acontecer. E, sobretudo, a capacidade energética de que nós temos que ter, porque este rover Opportunity depende, obviamente, dos seus painéis solares. E numa tempestade de areia, aqueles painéis solares foram totalmente tapados, nós não sabemos qual é, neste momento, o grau de limpeza desses painéis solares e, portanto, quando vamos a Marte, temos também que pensar nesse ponto de vista, energético. Miguel, boas viagens, interestelares ou não, bom dia, bom fim de semana. Nós chegamos ao momento em que vamos fazer uma pausa, acertamos a hora e regressamos já com mais notícias. Até já.